Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta da meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, entrou ainda outros que estavam desocupados. E ele lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Respondeu eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperaram receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a queixar-se com o proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Então receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No 3º dia ele ressuscitará. O pedido de uma mãe. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se lhe fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no reino dos céus estes meus 2 filhos se sentarão à tua direita e o outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo? Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para que foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 2 cegos recuperam a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor,
Filho de Davi, tende misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, Filho de Davi, tende misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. A entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram em Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou os 12 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-no e tragam-no para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao Filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus purifica o templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos que estavam ali comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao Filho de Davi, ficaram indignados e lhes perguntaram: Não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitasse o louvor. E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. A figueira seca. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhes disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A autoridade de Jesus é questionada. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: Com que autoridade está fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade?
Respondeu Jesus: Eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Por que vocês não creram nele? Mas se disserem dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João como um profeta. E eles responderam a Jesus: Não sabemos. E ele lhes disse: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. A parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E, mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. A parábola dos lavradores. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela e cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. O último enviou-lhes o seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e tomar sua herança. E assim eles agarraram e lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. E Jesus lhes disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele a quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram essas parábolas de Jesus, compreenderam que ele estava falando a respeito deles, e procuraram um jeito de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam um profeta.